Seja bem-vindo você que está chegando. Existe muita coisa boa para acontecer na sua vida, mesmo enquanto você está nessa breve passagem aqui na Terra. É necessário falar assim, né? Eu sei que nós queremos quando você tem encontro com Deus, você entende que existe algo a mais, e o que você mais quer é a presença dele. Mas ele também sabe que você tem um breve período de tempo, você tem um espaço de tempo para estar aqui nessa terra. E é da vontade de Deus, é da vontade dele te abençoar, é da vontade dele cuidar de você enquanto você está aqui nesse mundo. Enquanto você está nesse mundo, você não está isento de passar por situações difíceis. Mas Jesus mesmo, ele fazia os milagres. E uma pergunta que às vezes vem, e essa pergunta veio muitas vezes para mim mesmo, tem pessoas que parece que só querem Jesus pelo milagre. Na verdade, você já pensou assim? Ok, Deus te trouxe aqui para ajustar o pensamento. O fato de alguns só quererem Jesus para os milagres não mudou a atitude de Jesus, o ministério de Jesus. Ele continuou ministrando os milagres. Ele continuou levando o evangelho a quem precisava. Olha o que diz aqui em Atos capítulo 10, no versículo 38. Eu quero orar. Essa oração é uma oração por curas e milagres. Deus me deu na surpresa essa oração por curas e milagres aqui. E são milagres que vão acontecer ainda aqui nessa terra. Nós estamos em um grande processo de restauração de Deus na nossa vida. E tem muita coisa boa para acontecer na sua vida enquanto você está aqui. Enquanto você está aqui nesse mundo, você vai ficar surpreso nessa oração com o que Deus vai falar aqui com você. Já estou te falando. Atos 10 e 38 fala como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Deus andou fazendo bem, Jesus andou fazendo bem, Jesus andou fazendo os milagres, Jesus andou libertando e curando a todos os oprimidos do diabo. O interessante nesse versículo é que diz que Jesus curava os oprimidos do diabo. Isso deixa claro que existem sim enfermidades que estão diretamente ligadas ao mundo espiritual, sabe? Mas Deus te traz aqui nessa oração para dizer que há um livramento, existe uma cura já programada por Deus para você. Deus estava falando comigo que várias pessoas que estão aqui na oração já estão recebendo coisas de Deus. Eu sei que alguns de vocês já têm enviado até os testemunhos, né? No chat nós temos visto, nos comentários outros têm enviado também os testemunhos, mas tem pessoas aqui que ainda não sabem, mas Deus já tem agido em situações em seu favor. Deus já tem agido em bastidores no seu favor, sabe? E quando nós temos um encontro com Jesus, nós queremos tanto a presença dele, né? E existe uma falta de entendimento muito grande. Tem pessoas que acreditam então que Deus não se importa com a forma que nós vivemos nesse mundo. Está totalmente errado essa interpretação. Ele se importa sim. Se você fizer uma leitura simples do Evangelho e você tiver vida de oração, você vai conseguir o quê? Discernir cada coisa. Você vai conseguir discernir que nem tudo vai ser restaurado aqui nesse mundo, mas Deus vai restaurar muita coisa enquanto nós estamos aqui nessa terra. Por quê? Por causa de um propósito dele e porque a vontade de Deus é trazer o reino dos céus para a terra. E cada vez mais Deus, ele quer cumprir esse propósito de manifestar o reino dos céus, o reino de Deus na terra, que é justiça, que é paz e alegria. Você sabia que uma situação de injustiça, por exemplo, ela pode se configurar quando você está passando uma situação de enfermidade. Por quê? Porque o poder do evangelho já é para restaurar você das enfermidades. Você sabia que quando alguém está passando uma situação de escassez ou de falta, pode também se configurar aí uma injustiça. Por quê? Porque Jesus, ele se fez pobre para que por meio da sua graça nós fôssemos enriquecidos. E essa riqueza, obviamente,
que ela não é só uma riqueza conforme o mundo, mas ela é uma riqueza que vem para prover toda a nossa necessidade. Essa riqueza é a justificação dos nossos pecados, é a comunhão com Deus. E nessa comunhão tem a direção correta de Deus. Nessa comunhão com Deus tem o fortalecimento. Nessa comunhão com Deus tem a sabedoria necessária para você viver o quê? O propósito de Deus. Então Deus, ele tem um grande propósito de restauração. Agora, sobretudo, que é o que eu vou falar aqui hoje, Deus, ele tem um propósito sobre a sua vida aqui na terra, mas sobretudo sobre a sua vida na eternidade. Olha o que diz aqui em João no capítulo 11. Você vê que Deus está falando muito sobre livramento de morte esses dias aqui, né? Morte espiritual, morte da alma e até morte física. Porque você não vai sair da terra. Escreve aí, eu não vou sair da terra antes que viva tudo que Deus planejou para mim. Vai preparando seu pedido de oração aí. E olha aqui, ó. Essa é a oração, é uma oração de curas e milagres e pela justiça de Deus. Olha lá. Versículo 21 de João capítulo 11. Eu já falei essa mensagem algumas vezes, mas olha essa palavra do jeito que Deus está aplicando aqui para você hoje. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim Deus dará tudo o que o Senhor pedir a ele. Marta dizendo a Jesus. E Jesus disse assim para ela: o seu irmão vai ressuscitar. Escute bem a palavra de discernimento do Espírito Santo para você. Então, Marta responde para Jesus. Jesus disse: o seu irmão vai ressuscitar. E Marta fala: eu sei que ele vai ressuscitar. Quando? No último dia. Olha lá. Né? Eu sei que ele vai ressuscitar. Quando? No último dia. E no versículo 25 de João 11, Jesus responde: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você está vendo? Ele fala: quem vive e crê em mim, quem vive em Jesus, e quem crê nele, jamais morrerá. E aí, nessa versão aqui mais da linguagem de hoje, fala: você acredita nisso? Então, e ela disse: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Qual que é a palavra de Deus para a sua vida aqui? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Sabe? Mesmo Jesus dizendo isso, que ele é a ressurreição e a vida, quem crê nele, ainda que morra, viverá. Ele está falando de eternidade, mas mesmo falando de eternidade, Jesus ressuscita Lázaro. O que Deus está falando com você? Mesmo o plano de Deus, ele concluindo na sua vida apenas na eternidade, ele também quer te abençoar aqui na terra. Enquanto você está nessa breve passagem aqui na terra, Deus tem sim um propósito de te abençoar e de fazer coisas extraordinárias. Antes do retorno de Jesus, nós vamos viver e nós vamos ver os maiores milagres e as maiores manifestações de poder sobre a nossa vida. Escute bem, eu já falo isso aqui há algum tempo, por quê? Porque nos meus tempos com o Senhor de meditação na palavra, Deus estava me dizendo que ele vai, em outras palavras, que Deus vai investir tudo que ele tem. Ele vai investir tudo para salvar a humanidade. Ele vai levantar um exército. No sábado eu estava ministrando para os jovens e adolescentes e Deus me inspirou a falar, veio por revelação, Deus está levantando um exército nesses últimos dias. Sabe? E pessoas que você menos espera vai vir para Jesus. Agora, o discernimento que você deve ter, o que Deus está falando comigo aqui nessa oração. Tem pessoas que falam assim: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Né? E aí tem pessoas que falam assim, fala igual Marta que disse: eu sei que ele vai ressuscitar, mas só no último dia. Não é? Tem gente que fala assim: eu sei que Deus vai me abençoar, eu sei. Tem até aquele louvor da harpa que fala, né? Eu gosto muito desse louvor. Fala que lá no céu não vai ter, por exemplo, pobreza, né? Então, aí as pessoas falam: Deus quer me abençoar, mas isso é só na eternidade. Pois é, está faltando discernimento espiritual, está faltando vida de oração e está faltando ousadia, porque o reino de Deus é para os violentos. É para os violentos no espírito. Está faltando uma campanha de jejum e oração aqui para alguém.
está faltando crer mais na palavra de Deus. Por quê? Porque em Jesus nós já temos tudo. Quando a cruz é o poder para restaurar todas as coisas que foram perdidas por causa do pecado. Por causa do pecado, o homem foi separado de Deus, entrou doenças e enfermidades na terra, você está ouvindo? E também entrou miséria, pobreza, escassez. Isso não é coisa de Deus, você está ouvindo? Agora, nós vamos ter uma batalha. Enquanto nós estamos aqui nesse mundo, nós estamos em batalha. Por isso que Deus vai nos preparar para receber as bênçãos que são nossas, de acordo com o propósito dele. Por isso que Deus, ele vai sempre nos preparar e ele nos chama para a vida de oração para viver e para receber tudo que ele já tem conquistado para nós. Um roubo ou uma injustiça é você estar vivendo na terra algo que está muito além do que Deus te designou a viver. Que Deus nos livre de viver abaixo, de viver longe daquilo que ele estabeleceu para a nossa vida. O que é a necessidade, por exemplo, de uma restauração? A restauração espiritual não necessariamente é algo que você teve e perdeu na terra. Não! Tem gente que acha que a restauração de Deus é algo só que teve e perdeu na terra. Não. Quando Deus te enviou para a terra, ele escreveu todos os seus dias no seu livro, mesmo antes de qualquer um deles existir. Se você não está vivendo o propósito de Deus, se você não está vivendo a perfeita vontade de Deus, existe a necessidade de uma justiça de Deus, de uma restauração. Agora tem pessoas que estão falando assim, mas eu falei isso aqui na oração de ontem, mas é necessário falar de novo. Tem gente que fala assim, mas eu sei que eu não estou na vontade perfeita de Deus. Por quê? Porque talvez você se conectou com a pessoa que não era para se conectar. Você fez uma aliança com quem não era para fazer. Ou você está em um lugar que você não deveria estar. Sabe? Aí existe um ajuste aí. Você pode entrar na vontade permissiva de Deus. É quando Deus permite algo. Quando Deus ajusta algo. Mas o melhor é você viver a vontade perfeita que Deus estabeleceu para você. E eu já recebo uma palavra do céu para dizer para alguém, até na vontade permissiva, que parece algo abaixo, né? Até na vontade permissiva, alguém aqui vai se surpreender, porque Deus vai fazer uma coisa grande, Deus vai fazer uma coisa poderosa na vida de pessoas que estão aqui. Eu via pessoas aqui que Deus está falando com você. Eu via pessoas que a sua trajetória aconteceram coisas que você não estava esperando. Mas Deus está falando, o que eu vou fazer na sua vida não é só uma restauração na eternidade. Ela vai se concluir na eternidade. Mas ainda tem muita coisa boa para acontecer com você aqui nessa terra. Você pode dizer amém? Ouça o que o Espírito Santo está te falando. O reino de Deus é justiça, é paz e alegria. Deus veio com essa palavra para te dar o equilíbrio e para te encorajar. Para te dar o discernimento equilibrado da palavra, o discernimento equilibrado para você entender a restauração, o poder de Deus na sua vida. Por quê? Porque ele não vai só restaurar coisas com você na eternidade. Não. No céu já está tudo pronto. No céu não tem doenças e enfermidades, não tem pobreza, não tem miséria, não tem, sabe, não tem problema. Lá você já está tudo perfeito. Jesus falou, eu quero trazer o poder do céu para a terra. Que Jesus ora, na verdade, ele fala que seja feita assim na terra como é no céu. Você está ouvindo? Deus vai começar um grande movimento. Eu ouço o Senhor dizendo, eu já comecei um grande movimento de restauração na vida de pessoas que estão aqui. Deus já começou um grande movimento de restauração na sua vida. Você está ouvindo? Olha aí. Teu irmão vai ressuscitar, Jesus fala. E Marta fala para ele, eu sei que ele vai ressuscitar, mas só no último dia. E Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Disse ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que há de vir ao mundo. E nós vamos orar. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está aqui e chama-te. Ela ouviu isso, levantou-se e logo foi ter com ele. E olha o que aconteceu depois. Tendo Maria chegado onde Jesus estava e vendo-o, lançou aos seus pés. E disse-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus viu-a chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se em seu espírito e perturbou-se.
e disse: onde o puseste? É aqui que eu quero chegar. Né? E aí tem aquele versículo que fala: Jesus chorou. E Jesus vai, ele chega até aquele sepulcro. Ele vai ao sepulcro, que era uma caverna, e disse Jesus: tirai a pedra. E Marta, a irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. O que Deus está falando? Tem pessoas aqui que a sua situação se complicou de tal forma que você fala: eu já acho que não tem mais uma solução. Acho que eu vou viver só algo de Deus na minha vida de verdade mesmo, só vou viver aquela alegria, só vou viver aquela paz, só vou viver aquele sonho, né? Só na eternidade, que para mim agora na terra não dá mais. E olha o que aconteceu. Não, Jesus fala: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, e tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto no lenço, disse Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Você está ouvindo? O que a Bíblia está dizendo aqui? Que Jesus ressuscitou Lázaro. Sabe? Ué, mas espera aí, Jesus não acabou de falar aqui? Ele não acabou de falar aqui sobre aquele que crê nele, ainda que viva, morrerá? E Marta falou: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Mesmo ele falando que vai ter a ressurreição do último dia, mesmo assim, ele ressuscitou Lázaro aqui nessa vida. Sabe o que Deus está falando com você? Abandona esse entendimento errado de que Deus só tem coisa para você na eternidade. Não. Você é um ser espiritual e você pode começar a viver a realidade do céu, a realidade do Espírito aqui na terra. Mesmo Jesus falando: eu tenho o poder de ressuscitar, aquele que está em mim, ainda que morra, viverá. E Marta achando que Jesus estava falando só da eternidade. Ele falando: não. Em outras palavras, o que Jesus está falando? Eu tenho poder sim na eternidade, é lá onde eu vou concluir, mas eu tenho poder ainda de ressuscitar mortos, eu tenho poder ainda de mudar a situação aqui nessa terra. E é isso que ele vai fazer. Você está ouvindo? Você vai viver coisa especial ainda. Antes do retorno de Jesus, você vai ver coisa extraordinária acontecendo na terra. Você pode dizer amém, você pode dizer glória a Deus, você pode dizer que Deus é bom. Coloca aí seu pedido de oração. Você coloca aí seu pedido de oração, aí onde você está. Eu creio em algo poderoso de Deus para essa oração. Pai, nós te agradecemos agora. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, por más palavras, por pensamentos, por ações. Eu peço agora, Pai, que o Senhor venha manifestar esse poder. Pai, muitas vezes nós achamos que o seu poder vai se manifestar apenas na eternidade. Nos livra dessa falta de entendimento e nos dá o discernimento correto. O Senhor tem o poder de restaurar coisas também aqui nessa terra. O Senhor tem o poder de fazer milagres. Nós temos visto os seus milagres, mas nós sabemos que o Senhor quer fazer mais. Eu oro agora por cada vida, eu oro agora por cada pessoa que está aqui, que necessita de uma cura, que necessita de um milagre. Eu peço agora: libera o seu poder, do alto da cabeça até a planta dos pés, de cada um que está aqui. Pai, libera o seu poder agora sobre situações impossíveis, Pai. Eu oro agora por milagres de cura física, milagres financeiros, milagres em famílias. Pai, livra de toda opressão. Pessoas aqui que estão batalhando com uma opressão, com dores de cabeça, também com doenças graves, com doenças de pessoas aqui que foram desenganadas dos médicos, que têm parentes desenganados dos médicos, parentes que estão internados. Pai, eu peço que agora libera o seu poder, o seu espírito agora para entrar dentro desse hospital e levantar o enfermo agora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Deus está vindo com muito poder, fazendo milagres sobre a vida de pessoas que estão aqui. Eu estou sentindo o poder de Deus aqui, sabe? Deus estava me dizendo que pessoas aqui que estavam com falta de entendimento, achando que o que Deus... não, Deus só tem coisa boa para você só na eternidade. Não, Ele começa aqui na terra. Escreve aí: eu creio que verei
a bondade do Senhor na terra dos viventes. Salmo 27, versículo 13. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer Deus é bom? Eu vi o Senhor dizendo que Ele está entrando por um corredor de uma casa. Ele está entrando por um corredor de uma casa. Eu falei, Deus, por que o corredor? Deus está falando assim porque o corredor é onde todos os moradores da casa normalmente passam pelo corredor. Aí Deus falou assim comigo, é que eu estou restaurando um relacionamento. Eu estou trabalhando em relacionamento dentro de casas. Relacionamento entre pais e filhos, entre esposo e esposa. É um relacionamentos restaurados. Dentro de casas. Dentro de casas. Você está ouvindo isso? Deus está entrando dentro da sua casa agora. Recebe essa palavra? Deus está entrando dentro da sua casa para restaurar algo que você acha que está sendo difícil restaurar. Você acha que está sendo difícil recomeçar. Mas Deus está dando poder, Deus está dando graça. Você vai esquecer tudo que passou, tudo que ficou para trás. E você vai caminhar daqui para frente. Você, seu esposo, sua casa, sua família vai conseguir seguir em frente. Sabe? Não dê ouvido para vozes de terceiros, para vozes de pessoas que não estão crendo no Deus que você está crendo, ou que não estão crendo na promessa que você está crendo, na promessa de restauração da sua casa, porque Deus está vindo com uma grande restauração. Deus está curando alguém agora também fisicamente. Eu declaro cura agora em nome de Jesus. Eu oro agora por curas, Pai, milagres e pela justiça de Deus sobre a vida de cada um que está aqui agora em nome de Jesus. Te prepara para viver os melhores dias da sua vida, dentro do plano de Deus para você. Você pode dizer amém, você pode dizer glória a Deus. Estamos sempre aqui. Eu quero orar agora também por cada pedido de oração. Estamos sempre aqui. Vai colocando seu pedido de oração aí. Estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Você pode adquirir o nosso livro pelo WhatsApp, 19995883146. Tá? Aqui na descrição tem as formas de adquirir o livro. Adquire aí, né, o seu livro, dá de presente de fim de ano, que eu creio que vai ser especial. Tem muito testemunho desse livro. Aqui eu falo como você viver o propósito de Deus para a sua vida. Vamos orar pelos pedidos de oração agora. Pai, nós apresentamos diante do Senhor cada pedido de oração. Eu peço agora, libera o seu poder sobre cada vida, sobre cada pedido. Eu peço uma movimentação celestial. Peço, Pai, uma movimentação celestial. Venha ajustar. Se existe algo sendo pedido aqui que não é da sua vontade, que o Senhor venha ajustar. Pai, que coloca as suas mãos em situações, revela a sua vontade e libera o seu poder para que cada um aqui viva o melhor que já existe reservado para ele, já existe reservado para ela. Eu peço que o Senhor venha liberar agora o milagre em nome de Jesus. Eu vi uma criança passando por um mal-estar, uma criança doente. Eu vi uma criança de 4 ou 5 anos de idade passando doença ou mal-estar, e Deus falou assim para mim que Ele está destruindo todo o mal. Porém, toma cuidado com os presentes que essa criança recebeu. Tem uma criança aqui e, sabe, tem presentes que às vezes são inofensivos, e eu não acreditava nisso. E passamos um momento de desafio e Deus nos deu uma experiência. Deus me revelou algo. Eu falei, alguém em casa ganhou um presente assim, assim? Ganhou. E Deus queria que a gente desfizesse daquele presente, mandasse embora aquele presente. E eu que nunca gostei desse tipo de coisa, mas Deus me revelou. Então, eu vi aqui alguém, não sei se é uma pulseira de braço ou de pescoço, sabe? Tem alguma criança aqui, tá com mal-estar, não consegue resolver, tem um presente aí que veio meio, sabe, prejudicado. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, desfaz desse negócio aí. Mas, sobretudo, Deus está livrando você de uma opressão e Deus está vindo com grande poder para libertar alguém da sua casa. E verifica aí se você ganhou uma pulseira de braço ou de pescoço cheia de bolinha assim, sabe? Verifica aí se você ganhou. Se você discernir, ora por isso. Se puder, desfaz disso. Manda isso embora para bem longe da sua casa.
sabe? Você pode dizer amém, você pode dizer glória a Deus, você pode dizer que Deus é bom. Até o nosso próximo encontro. Até lá.